E hoje vamos falar sobre o JIT, o Sistema de Controle de Versão. Foi desenvolvido pelo Linus Torvalds, né, que também foi o desenvolvedor do Linux, né, quem criou o kernel do Linux. E depois vocês dão uma olhada, tem uns vídeos no canal do Gustavo Guanabara, tem uns links nas transparências. Ele conta ali a história também e explica também como funciona o JIT, né, e dá exemplos, né. Como você já deve ter visto, a gente está usando na disciplina, né, o GitLab, né, que é um servidor que usa, né, o Git, né, que é semelhante então, ao GitHub e vários outros também que hoje também utilizam o Git como um sistema de controle de versão distribuído. Então a ideia de ser um sistema de controle de versão distribuído, que a gente tem, né, as várias réplicas nos computadores dos desenvolvedores, né, que participam do projeto, e também no repositório remoto, onde há a centralização das informações. Então, o repositório é onde a gente vai armazenar os dados, né, de um determinado projeto. Esses dados podem ser textos, imagens, planilhas, né, qualquer tipo de arquivo, né, a gente pode colocar lá. Né? Se forem arquivos binários, né, claro que a gente vai poder ver apenas que eles são, quando a gente for verificar o histórico de versões, a gente pode ver simplesmente que o arquivo binário mudou, que é diferente. Agora, se for arquivos com textos, a gente pode ver, né, as diferenças, o que foi alterado de uma versão para outra. Então, né, passa a ser muito bom para utilizar para a gente verificar, né, o que mudou nas versões de um código ou de um documento feito em LaTeX, por exemplo. Né? Então, por isso ele é muito utilizado hoje, né, na área de ciência de computação, para desenvolvimento de softwares. Né? Então, a gente pode ver o histórico de versões do desenvolvimento, pegar um determinado arquivo, né, e ver o histórico daquele arquivo, o que mudou, quem foi que fez as mudanças, né, e a gente pode marcar também, né, pedidos de alterações, né. Então, se vocês olharem lá no GitLab, tem essas opções, né, você pode marcar algum trecho do código e sugerir alguma alteração. Né, e os repositórios eles podem ser privados ou públicos, né, dependendo do serviço, né. Então, o GitHub, por exemplo, né, para usar ele de forma gratuita, você tem que usar os repositórios públicos. Para ter repositório privado, você tem que ter uma assinatura. Né, mas você pode também, né, ter o seu próprio Git local. Você pode fazer um servidor Git numa máquina sua. Né, na sua empresa, você pode colocar uma máquina servindo como repositório remoto para o desenvolvimento dos seus softwares. Né? E à medida que a gente vai fazendo o desenvolvimento dos softwares, o desenvolvedor, né, ele pode criar ramificações. Né? Então, a partir de um determinado estágio, como está o desenvolvimento, ele pode ramificar para fazer alguma alteração, uma correção de bug, desenvolver uma nova funcionalidade e depois, né, mesclar essas alterações que foram feitas nessas ramificações no principal. Né? Então, que a gente chama de merge, né? Branch e merge. Né? E aí é claro que dependendo de como foram as alterações, né, ele pode ter feito uma alteração numa parte, né, que outra pessoa também fez uma alteração, né, uma mesma região do código. E aí pode gerar conflitos, né, e aí se isso ocorrer, você tem que resolver, né, os conflitos. Bem, aqui a gente tem um esquema, né, mais ou menos de como é que funciona, né, o JIT. Então a gente tem o nosso diretório local, de onde nós estamos utilizando, onde estão os nossos arquivos, no nosso computador. E no nosso computador a gente tem, né, um repositório local aqui nele. Então aqui está, né, essa área toda aqui, o local é o que está no nosso computador. E o que está aqui remoto é o computador remoto em outro lugar. Né, então, quando a gente cria algum arquivo ou faz alguma alteração, para a gente, né, mandar ele para o repositório, primeiro a gente tem que usar um git add, né, para adicionar nessa área que chama staging area. Então nessa staging area vão ficar, né, todas as alterações que a gente vai fazendo, a gente vai adicionando, elas vão ficar aqui aguardando o commit. E quando a gente der um commit, ele vai pegar essas alterações todas que estavam na staging area, e aí você vai mandar elas para o repositório local. Então até aqui elas estão no repositório local. Se quiser mandar essas alterações que foram
que estão associadas a esse commit, né, para um repositório remoto, aí você faz um git push, ele manda para o repositório remoto. O git fetch, ele pega as alterações do repositório remoto e leva para o repositório local, né, mas ela não vai, né, se você fizer só isso, você não vai ver a alteração aqui, né, nos seus arquivos no seu computador, né, porque está apenas ali no repositório. Então, geralmente, o que a gente faz, ao invés de fazer um git fetch, é fazer um git pull, que equivale a fazer um git fetch seguido de um merge. Então, fazer um git pull faz isso aqui direto. É um fetch seguido de um merge. Então, ele já baixa o que está no remoto e faz um merge com o que você tem, né, no seu local aqui para, né, você ter aqui, então, a cópia do que estava no repositório remoto. Então, basicamente, assim, o fluxo geralmente que a gente usa, né, o básico do Git é isso, né, fazer as modificações, a gente dá um git add, depois que a gente fez todas as modificações num determinado tópico, alguma coisa, a gente faz um commit, manda para o repositório e depois envia para o repositório remoto com push. E para a gente pegar as últimas atualizações do repositório remoto, a gente dá um git pull. Então, inicialmente o repositório é vazio, né? Você mesmo cria onde estão os seus arquivos. E quando vocês criam um repositório, vai aparecer, né, um diretório oculto, um ponto .git, onde vão estar as informações do Git lá dentro. Então, se a gente vai criar um repositório, vamos supor que ele tem um diretório aqui, myRepo, né? Então, vou entrar nesse diretório e aqui dentro desse diretório eu quero inicializar meu repositório. Então, eu dou um git init. Então, se eu quero começar com um repositório vazio, onde eu vou começar a adicionar, né, meus documentos, né, o meu software, aí eu vou começar dessa forma, né, criar um diretório e vou dando o git init e vou adicionando os arquivos que fazem parte, né, desse projeto. Agora, se for um caso como no caso da disciplina, né, que a gente já tem esse projeto aqui que está lá no GitLab, vocês vão ver que aqui na opção aqui do clone tem duas opções aqui de URL, né, tem a com SSH e HTTPS. Então você pode fazer, né, um git clone e usar a URL, dependendo se você estiver utilizando a autenticação com SSH ou se vai ser com HTTPS. E aí, ao fazer o git clone, ele vai baixar o repositório remoto, vai criar um diretório, baixar todos os dados ali do repositório remoto, e você vai ter, né, já esse diretório com repositório inicializado no seu computador. À medida que a gente for fazendo modificações, né, nos códigos, né, a gente dá um git add e o nome do arquivo que sofreu modificação, ou se for um arquivo novo que você adicionar. Se a gente quiser adicionar todos os arquivos, né, pode colocar o git add ponto, né, para adicionar os arquivos no diretório corrente, ou pode usar também os asterisco e essa forma também, né. E depois que a gente adicionou as alterações, a gente dá um commit. E geralmente no commit a gente passa uma mensagem que refere-se, né, o que aconteceu, né, o que esse commit fez, né. Vamos supor que esse commit resolveu determinado bug, você coloca isso na mensagem. Ou então estou adicionando um arquivo novo que faz alguma coisa. Então você coloca isso na mensagem de forma que os demais desenvolvedores, né, vão também acompanhar e saber o que cada um dos commits estão fazendo. Então, quando a gente cria um repositório local, aí se a gente depois quer sincronizar com um repositório remoto, então a gente vai ter que ir lá na página do GitHub ou do GitLab, ou seja lá qual for, né, e criar um repositório remoto lá, e a gente vai ter uma determinada URL para aquele repositório remoto. Então aí a gente tem que adicionar esse repositório remoto, né, dando git remote add origin e passar a URL. Para verificar qual foi o repositório remoto adicionado, né, a gente usa o "-v", né, "-v", e para enviar o que está do repositório local para o remoto, a gente dá um push origin, né, que é o local, para o master, que é ou main, né, que geralmente é o nome utilizado para o ramo principal do repositório remoto. Como eu falei anteriormente, a gente vai utilizar, né, clonar um repositório, né, que está disponível em algum lugar.
a gente dá um git clone e passa a URL. Então aqui no caso é o exemplo, se estiver usando HTTPS, né, se for SSH tem a URL usando SSH. Os comandos básicos que a gente utiliza, então, é o pull, que a gente já falou, o status, que é para a gente ver como é que está a situação, né, se tem arquivos que foram modificados e que não foram incluídos ainda, né, se tem alguma alteração, se tem arquivos pendentes na staging area que a gente tem ainda que fazer o commit, enviar. Então, os status geral vão aparecer quando a gente dá um git status. Adicionar, já falamos, o RM se a gente quiser remover, né, algum arquivo, commit, push, isso aqui. E os comandos todos, né, a gente pode dar um menos help para ver o que ele faz. Para informar quem que é o seu usuário nos repositórios, né, tanto o local quanto o global, a gente tem esses dois comandos aí no git config, né, e depois que fizer isso aí, vocês podem também verificar que essas informações vão estar salvas, né, num arquivo de config dentro de onde estão as informações do git. A gente pode também verificar usando o git config e passando o parâmetro list aí, né, para a gente ver o que está, né, nessas configurações. Algo interessante de sempre fazer é colocar um arquivo .gitignore, que são aquilo que será ignorado pelo git. Toda vez que você for fazer um git add, por exemplo, né, e tentar usar o autocomplete, ele vai listar o que pode ser adicionado. Vai listar os arquivos, né, e muitas vezes você não quer adicionar arquivos, que são, por exemplo, arquivos de log, arquivos auxiliares, né, arquivos temporários, coisas que são geradas, né, durante o desenvolvimento, né, do seu programa, né, o documento, e para evitar então que o git fique rastreando esses arquivos, você pode colocar, né, explicitamente o nome deles no git ignore, ou você pode colocar, né, usar, né, essas expressões tipo asterisco, .log, falar que qualquer arquivo do .log vai ser ignorado e ele não vai rastrear. Bem, se a gente quiser manter, né, nosso diretório organizado e sem os outros arquivos que não fazem parte do repositório, a gente pode usar o git clean, que ele automaticamente, né, já vai remover os arquivos que não são rastreados, né, no nosso repositório com git. Então tem algumas variações aí, né, para ser recursivo, né, remover também os arquivos ignorados, para forçar, etc. E aqui para a gente verificar mudanças, a gente pode usar o git diff, né, então ele vai falar o que como foi modificado, o name zone para mostrar apenas os nomes, name status são nomes status, né, pode colorir também usando color words, e aqui estou também falando que eu quero com o que eu quero pegar a diferença para um determinado arquivo específico, eu quero ver o que mudou, né, eu posso falar quantos commits para trás eu quero, né, ver a diferença utilizando esse till aqui, né, então till 1 é apenas um commit atrás, ou till 2, 3, etc. E aqui um exemplo de como que a gente poderia pegar esse resultado que o git cospe, né, na tela e depois gerar, por exemplo, um HTML colorido com essas informações, usando esse comando once to HTML. Bem, eu tenho o git log para a gente verificar os históricos, né? A gente pode restringir, por exemplo, se eu quero ver só o que modificou na última hora, então eu coloco ali since 1 hour ago. Eu posso verificar todos os históricos de um determinado arquivo, mandando seguir, né, um determinado arquivo, né, essa opção aqui. E aqui também é uma forma de como listar todos os arquivos que foram modificados na última hora, né, e vai formatar tudo, os resultados. Aí aqui depois eu estou passando por outros comandos do Linux, né, para ordenar e pegar, por exemplo, aqui, né, onde aparece arquivo.tec e pegar os únicos arquivos, né, para não ficar linhas repetidas. E por fim, aí, duas recomendações, né, tem o livro Project, o livro é gratuito, vocês podem acessar esse endereço e ver o livro, tem, se for baixar o HTML, ou o PDF, ou ver o HTML dele online. E tem o curso do Gustavo Guanabara também, muito interessante. Né, quem quiser conhecer um pouco mais, entender como funciona o JIT, vale a pena. Agora o básico, às vezes já passei o que é o básico
para ser utilizado, e à medida que for utilizando, né, vão surgir necessidades, e é fácil também fazer buscas no Google e procurar, né, para, né, as respostas às dúvidas que vão surgir.